Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, conforme nos orienta Jesus, para que nos libertemos das trevas, da ignorância. Só através do conhecimento da verdade, nós um dia nos tornaremos verdadeiramente livres. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus pela oportunidade maior da vida. Gratidão a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que o Senhor nos concedeu por empréstimo, para que possamos trabalhar a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. Aqui nós nos encontramos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Se por vezes o sofrimento, a dor, batem à nossa porta, simplesmente resultado das nossas escolhas. Conforme também nos esclarece Jesus, a cada um segundo as suas obras. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias, no seu evangelho de amor, este fabuloso código pedagógico que o Senhor nos legou. Gratidão a Ele por tudo isto, gratidão a Ele por ter colocado do nosso lado constantemente os seus mensageiros de luz, que nos auxiliam em nossas escolhas, para que possamos, através das boas intuições, realizarmos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal, com imensa gratidão e alegria pela presença de cada um, de cada uma. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo nosso Senhor. E que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento de estudo, de reflexões, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Refletiremos hoje. Hoje refletiremos com base na questão 335. Questão 335, que também se desdobra em 335, letra A. Esta questão se encontra no livro 2º, capítulo 7º, que trata acerca do retorno do espírito à vida corporal. Ou seja, estamos estudando acerca de reencarnação, mais especificamente acerca dos prenúncios ou prelúdios, ou aqueles avisos iniciais que antecedem o reingresso na vida corporal. Na questão 335, Kardec formulou, em primeiro lugar, o seguinte questionamento acerca da escolha do corpo. Então ele perguntou à espiritualidade superior da seguinte maneira: o espírito
tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Então Kardec quis saber da espiritualidade superior se todo e qualquer espírito, independentemente da condição evolutiva, independentemente da sua maior ou menor iluminação, independentemente da sua maior ou menor missão, todos nós, no mundo espiritual, quando preparando, quando participando, na medida do possível, do planejamento reencarnatório, nós também planejamos e escolhemos, estruturamos o corpo no qual iremos nos ligar, o corpo que irá nos servir de instrumento na nova existência. Então este foi o questionamento de Kardec. Ou será que apenas escolhemos o gênero de vida e a espiritualidade prepara o corpo que nos servirá? E a espiritualidade respondeu da seguinte maneira: pode. Então eles começam dizendo que o espírito pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra. Mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Então a escolha do corpo físico, ele pode fazer a escolha, ele pode pedir. Mas, na maioria das vezes, devido à nossa condição evolutiva, devido ao nosso endividamento, simbolicamente falando, perante a lei maior, nós apenas pedimos ou imploramos para termos à nossa disposição um corpo que nos sirva de instrumento para trabalharmos a nossa melhoria. Outros espíritos altamente endividados e já conscientes das suas dívidas pedem corpos mutilados, pedem corpos que serão para eles um verdadeiro sacrifício, conforme os espíritos amigos aqui colocaram na resposta, corpo que são para ele provas que ajudam o seu progresso. Imaginemos nós, um espírito altamente endividado que escolheu, que pediu, que às vezes implorou para retornar em um corpo físico ou ligado a um corpo físico com deformidade, cego, por exemplo, sem nenhuma visão, paralítico, que neste caso lhe trará uma série de complicações quanto à sua locomoção aqui na Terra, aquela dependência de outras pessoas, um espírito que pede para retornar em um corpo físico que não terá condições de falar, ou seja, um corpo que já traz de berço problemas na articulação da fala e que não será superado este problema ou este obstáculo nesta existência, ou seja, uma mudez, uma idiotia e assim sucessivamente. Então assim os espíritos amigos responderam a Kardec, mas Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, ele formulou um outro questionamento que aqui está registrado como
335, letra A. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Então aqui Kardec questiona acerca do espírito mudar de ideia. O espírito, no último momento, assim como acontece conosco aqui na Terra, quando planejamos uma viagem, seja uma viagem mais longa, de carro ou de ônibus, de trem, ou de avião ou de navio, e no último momento, ali já prestes a embarcar ou até mesmo embarcado, nós desistimos da viagem. Será que o espírito também, na última hora, no último momento de se religar a um novo corpo físico, ele pode, por algum motivo, recusar, ou seja, refugar ou voltar atrás em relação à sua escolha ou às suas escolhas? Será que isto acontece? Será que isto já aconteceu conosco no mundo espiritual? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Então esta é a resposta. É possível que se recuse. No entanto, se o espírito recusa ou se ele recusar, o sofrimento para ele será ainda maior do que se ele tivesse tentado. Então aqui na resposta dos espíritos superiores, fica bem claro que em muitas situações o espírito pode recusar ou querer recusar ou mudar de ideia devido ao peso da prova pela qual ele terá que passar. Aí eles dizem que se ele recusar, ele sofrerá mais do que tivesse tentado. Assim acontece conosco aqui na Terra. É preferível nós errarmos bastante, não por intenção de errar, mas por ignorância, mas por muito tentar acertar. Então é preferível assim, do que ficarmos de braços cruzados e não errarmos, e continuarmos na ignorância e não tentarmos, ou seja, não errarmos por não tentar, mas continuarmos na ignorância. Então é preferível errar bastante por muito tentar, porque a probabilidade de acertar é muito maior do que aquele que não tentou. Da mesma forma, a probabilidade de errar é muito maior do que aquele que não tentou, porque aquele que não tentou, ou que não irá tentar, ou que não tentará, não tem probabilidade de errar, muito menos de acertar. Então é preferível que tenhamos probabilidades de acertar por muito tentar. Da mesma forma, probabilidade de errarmos bastante por muito tentar. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 335 e o seu desdobramento 335, letra A, para na sequência seguirmos as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 29, do volume número 7, Escolha do Corpo. Então aqui Miramês segue dizendo, falando para nós, ampliando as reflexões, comentando a questão 335 acerca dessa escolha do corpo. Então Miramês começa da seguinte maneira: nem sempre, como havíamos dito no início das nossas reflexões, havíamos questionado a nós próprios, será que todos os espíritos têm mérito, têm o direito
de fazer a escolha do corpo físico antes da reencarnação? Então Miramês começa dizendo que nem sempre é permitido ao espírito reencarnante escolher o seu corpo, por haver particularidades que o espírito não deve saber diante da sua evolução espiritual. Então aqui Miramês nos informa que em muitas situações, a depender da necessidade do espírito, a depender do pouco esclarecimento do espírito, é melhor que ele não saiba as condições do corpo que ele terá à sua disposição como instrumento. Cabe aos benfeitores espirituais examinar o que a alma suporta saber, para que ela não venha a recuar diante da escolha. Então aqui Miramês amplia a resposta da espiritualidade superior sobre o recusar o corpo físico preparado para o espírito, que para diminuir esta probabilidade, ou para diminuir estas probabilidades ou situações em que o espírito poderá vir a recusar o corpo físico, é melhor que ele não saiba. E aí ele segue dizendo que há uma variedade de posicionamentos nos momentos decisivos de passar pela porta estreita, chamada de reencarnação. Então aqui Miramês classifica a reencarnação como a porta estreita. A ideação do corpo físico foi feita para a plena harmonia, trabalhar em perfeita saúde, mesmo sendo por um século de existência. Como ele é um instrumento da alma em provas, e esta não pode manter a plena harmonia na mente devido à sua inferioridade, o corpo de carne recebe, pelos pensamentos, cargas e mais cargas de vibrações pesadas, de um magnetismo inferior, capaz de tornar lerdas as vibrações celulares e fazer as células entrarem em decadência, de modo a facilitar, mesmo com a defesa natural do soma físico, a ação de agentes que desequilibram a estabilidade de todos os órgãos. Então aqui Miramês nos informa e nos esclarece algo por demais importante acerca das doenças que refletem no nosso corpo físico ou neste instrumento que o Senhor nos emprestou, e que essas doenças têm como origem a nossa baixa vibração, o nosso magnetismo desequilibrado, cargas e mais cargas de vibrações pesadas, de um magnetismo inferior, capaz de tornar lerdas as vibrações celulares e fazer as células entrarem em decadência, em desarmonia, adoecimento. Então, o adoecimento do corpo físico é culpa nossa. Desequilíbrio nosso, desequilíbrio espiritual. Convém notar que todos os desequilíbrios provêm da mente em estado de baixa vibração. Então, com uma informação desta maneira, ou com este tipo de informação, é importante que nos esforcemos para reequilibrar-nos, buscarmos o equilíbrio, porque o desequilíbrio
que atinge o nosso corpo físico, que se reflete em doenças, em desarmonia orgânica, em desarmonias celulares. Provém essa desarmonia da nossa mente em estado de baixa vibração. Compete à alma que já se encontra desperta para a luz, alimentar-se no amor e passar a amar a todos. Passar a amar a todos e tudo no sentido de prover a sustentação de sua paz. É preciso que busquemos esta paz interior, buscando este equilíbrio mental, para que alcancemos, conforme nos informam a espiritualidade superior, o Joana de Ângeles, por exemplo, que nos fala acerca da saúde integral. Então, para alcançarmos esta saúde integral, é preciso buscarmos constantemente este equilíbrio através das boas vibrações, através do alimentar-se ou nos alimentarmos no amor e pensarmos e passarmos a amar a tudo e a todos, para que possamos prover e promover a paz. Todos os espíritos desejam corpos sãos para um bom desempenho das suas atividades materiais e espirituais. Porém, nem sempre pode ser assim devido às provas pelas quais deverão passar, provando assim o que aprendeu no mundo da teoria. Todos os grandes emissários, principalmente no mundo religioso, pedem por sua livre e espontânea vontade corpos mutilados ou enfermos para assim praticarem o que aprenderam e muito mais, dando exemplo para os seus seguidores de firmeza na fé, de amor e de certeza na vida futura. Então aqui Miramês também nos traz esclarecimentos muito importantes, que nem todos os espíritos que se encontram ligados a corpos mutilados, a corpos doentes, são espíritos endividados. Conforme aqui ele nos esclarece, que muitos e muitos espíritos altamente iluminados pedem provas pelas quais eles querem passar para provar a si mesmos que aprenderam a lição e também servirem de exemplo para todos nós, provando assim para eles mesmos que aprenderam no mundo aquilo que eles aprenderam no mundo da teoria, eles conseguiram colocar em prática. Então é por isso que quando nós nos deparamos com alguém em uma situação ali complicada de deformidade, de uma cegueira, de uma idiotia, de uma limitação qualquer, não pensarmos que aquele espírito que está animando aquele corpo físico é um espírito altamente endividado. Porque em muitas situações pode ser um espírito altamente iluminado. E ainda ele acrescenta na sequência: muitas almas, no momento de reencarnar, podem resolver e, usando sua vontade, desligar os laços já consumados nas primeiras formações do corpo em crescimento. Ou seja, mudar de ideia, não querer mais reencarnar. Umas o conseguem deixando a nova reencarnação para depois,
sem raciocinar que o depois virá com maiores dificuldades. Então, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, o refugar ou desistir de uma reencarnação poderá trazer problemas maiores para o futuro. Aquele espírito que era um espírito reencarnante, que desistiu, que deixou para depois. Então, assim, Miramês também nos esclarece e acrescenta: nas colônias espirituais, as provas que têm que enfrentar os reencarnantes são estudadas de acordo com o espírito que vai vestir-se de carne. Às vezes, são sugeridos a ele vários modelos, cujas deficiências, embora diferentes, têm o mesmo peso no campo das provações. Então aqui Miramês nos fala de modelos, de vários modelos que são sugeridos pelos espíritos superiores, espíritos reencarregados destes processos reencarnatórios. Eles nos ofertam e nos esclarecem as possibilidades que cada corpo nos oferecerá. Mas o espírito sente alegria em escolher, dentre muitas apresentadas, as provas que pensa poder suportar nos caminhos da terra. Pensa poder suportar. E assim também nós recebemos esclarecimentos dos espíritos amigos. Porque em muitas situações, por necessidade nossa, nós poderemos, participando do planejamento reencarnatório, pedir uma vida com muitas limitações, com muitas provas ao mesmo tempo, e os espíritos amigos nos esclarecerem para andarmos mais devagar, escolhermos para uma existência menos provas, que teremos a possibilidade, a probabilidade maior de obtermos êxitos, do que escolhermos uma variedade enorme de provas com a intenção de caminharmos mais rápido, de recuperarmos tempos perdidos ou mal administrados no passado e desperdiçarmos mais uma oportunidade. Então é preferirmos escolher uma ou duas provas, 3 provas, e cumprirmos pelo menos algumas, do que escolhermos 10 e naufragarmos em todas. Então assim os espíritos amigos nos esclarecem juntamente com Miramês. E aí ele segue dizendo: mas o espírito sente alegria em escolher. O importante para todos os candidatos à reencarnação e mesmo aos homens que se encontram no mundo é ter humildade. A humildade de pedir sempre a opinião dos aos benfeitores espirituais, cheios de experiências nesse campo de vestir-se de carne no mundo das formas. Assim como acontece conosco aqui na Terra, que pedimos conselhos a pessoas mais esclarecidas, a pessoas mais sábias, e que estão com disposição em nos auxiliar, e que elas se sentem felizes em nos auxiliar, em nos dirigirmos a elas com confiança e pedirmos uma orientação. Então assim também os espíritos superiores agem em relação a nós, eles ficam felizes em ouvirmos a opinião ou suas opiniões e respeitarmos. Eles sabem o que fazer em favor de quem sofre e sente a necessidade de voltar à arena da carne
para esquecer o passado vivo na consciência. E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira: pode-se desde já escolher os futuros corpos pelo que hoje se faz, desde que se encontre em trabalho no mundo físico. Então, hoje, na atual existência, se estamos trabalhando, ou se estivermos trabalhando verdadeiramente no bem, para o nosso próprio bem, nós já estamos preparando a nossa próxima existência. Aos espíritas, diz Miramês, falamos com mais desenvoltura, por serem mais esclarecidos de certas verdades que os outros ainda desconhecem. Estudemos, nos convida Miramês, estudemos, exercitemos a caridade. Não é apenas estudar, mas exercitar a caridade em seus variados aspectos. As mãos de Jesus ficarão mais visíveis em nossos caminhos para nos ajudar na escolha do melhor. E esse melhor aparecerá nas próximas vidas, como força que nos ajudará a acertar os caminhos da felicidade. Quanto ao corpo, se não for permitido escolher sua forma e harmonia nele desejada, agradeçamos mesmo assim a Deus pelo que nos for entregue. Ele sabe mais que nós o que precisamos com mais urgência. Então assim encerra Miramês, nos lembrando que Deus sabe o que nós precisamos com mais urgência, e não nós. Agradeçamos sempre a Deus, mesmo e apesar das limitações do instrumento que temos à nossa disposição, porque o instrumento que nós necessitamos ou que necessitávamos para a atual existência. Não merecemos ou não merecíamos algo melhor. Este é o melhor que tivemos o direito de receber de Deus por graça e misericórdia. Agradeçamos a Deus e administremos da melhor maneira possível este patrimônio dele, porque este corpo físico também não é nosso. É patrimônio de Deus que ele nos confiou. Um abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um, de cada uma. Satisfação imensa em aqui nos encontrarmos reunidos mais uma vez, estudando estes ensinamentos maravilhosos, nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.